11. Psicologia do desenvolvimento. Nessa primeira unidade, nós vamos estudar o início do ciclo vital, desde a concepção, a gestação e o momento do nascimento com o parto, até o desenvolvimento vital da criança nos 2 primeiros anos de vida. Estudaremos também a segunda e a terceira infância, ou seja, as características do desenvolvimento vital da criança de 2 a 11 anos, período que marca a passagem da infância para a adolescência. Influências do período pré e perinatal do desenvolvimento. A fecundação, ela ocorre no momento em que o espermatozoide de um homem penetra em um óvulo de uma mulher para formar um único ovo ou um zigoto. E então, inicia-se o processo de reprodução celular. As mudanças que ocorrem na fertilização ao nascimento constituem o desenvolvimento pré-natal. O desenvolvimento pré-natal leva em média 38 semanas e é dividido em 3 estágios: o período germinativo ou zigótico, o período embrionário e período fetal. Estágios do desenvolvimento pré-natal: período germinativo ou zigótico, concepção, daquele momento que fez a criança até a 2ª semana. Período embrionário, 3ª a 8ª semana de gravidez. Período fetal, 8ª semana até o nascimento de gravidez. O estágio ou período germinativo, ou pode-se chamar zigótico, ocorre da fecundação até aproximadamente a 2ª semana. A fertilização ocorre nas trompas uterinas. Após a fecundação, o zigoto, ele cresce rapidamente por meio da divisão celular. O zigoto divide-se em 2 células. Em seguida, estas células se convertem em 4 células. Depois, essas 4 células em 8 células e assim sucessivamente. Às vezes, o zigoto se separa em 2 blocos, que originam 2 gêmeos idênticos. Os gêmeos fraternos são criados quando 2 óvulos são liberados e cada um é fertilizado por um espermatozoide diferente. Ao mesmo tempo em que se divide e ele cresce, o zigoto desce pela trompa rumo ao útero. Antes de completar 1 semana, o zigoto chega no útero da mulher, ele penetra na parte uterina dela e estabelece conexões com os vasos sanguíneos da mãe. E esse processo é chamado de implantação. Como resultado da reprodução celular, forma-se uma esfera oca, blastocito, cujas células internas logo dão origem ao embrião, enquanto as externas formarão as estruturas que sustentam, que nutrem e protegem aquele bebê. Você seria capaz de explicar por que é o espermatozoide que determina o sexo de um bebê? Pois é o espermatozoide do homem que vai falar se vai ser menina ou menino. O estágio ou período embrionário ocorre na 3ª ou 8ª semana aproximadamente. O estágio ou período embrionário ocorre da 3ª a 8ª semana de gravidez. Esse estágio começa quando a implantação está completa. A implantação está completa. Nesse momento, o zigoto passa a ser chamado de embrião. Quando a implantação está completa, ele se chama embrião. No estágio embrionário, as várias estruturas de sustentação são formadas e todos os principais sistemas de órgãos são definidos, pelo menos de forma rudimentar. A capa externa do blastocisto transforma-se em uma membrana protetora que, com os tecidos uterinos, formará a placenta, cuja função é permitir a passagem de substâncias nutritivas, agir como órgão de excreção, produzir a oxigenação do feto e, além disso, agir como uma glândula de secreção interna produtora de hormônios. O cordão umbilical, que se forma nesse período, faz a comunicação entre o embrião e a placenta. E forma-se também o saco amniótico, que envolve e que protege o embrião. Grifa Moreno, 2001. O crescimento do embrião segue 2 princípios que persistem ao longo do desenvolvimento físico após o nascimento. Vai da cabeça para baixo, que se domina céfalo-caudal, e do tronco para as extremidades, próximo distal.
Nesse período, desenvolvem-se órgãos e os principais sistemas corporais, como o respiratório, o alimentar e o nervoso. Esse é considerado um período crítico, quer dizer, é um período de alta vulnerabilidade às influências do meio ambiente pré-natal. Quase todos os defeitos congênitos de desenvolvimento ocorrem durante o primeiro trimestre da gravidez. Segundo Papalha, Olds e Feldman, 2006, 13 em cada 4 abortos espontâneos ocorrem no primeiro trimestre. Período crítico. No período crítico, é um período de tempo durante o desenvolvimento em que o organismo é especialmente responsivo a um evento específico. A mesma estimulação em outros momentos do desenvolvimento tem pouco ou nenhum efeito.